Ninguém jamais poderia imaginar que um avião comercial de passageiros e um caça militar colidiriam um com o outro. De um lado estava o voo 706 do Hughes Aerowester, do outro um caça F-4 Phantom da Marinha dos Estados Unidos, a uma altitude de 4.600 metros. As duas aeronaves estavam em rotas designadas e as duas tripulações acreditavam que a situação estava sob controle. Surpreendentemente, nenhum alarme soou, nenhum radar mostrou qualquer perigo, nem o controle de tráfego aéreo percebeu nada de anormal. No entanto, apesar disso, o que aconteceu a seguir chocou a todos. A questão é, em um céu tão vasto, onde ambos os aviões poderiam estar em qualquer lugar, como eles acabaram ficando diretamente um na frente do outro? Por que ninguém viu esses aviões entrando na trajetória um do outro? Em um acidente tão fatal, como uma pessoa conseguiu sobreviver? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Na noite de 6 de julho de 1971, o céu sobre o sul da Califórnia estava exatamente como os pilotos gostam. Tempo claro, ar tranquilo e visibilidade boa o suficiente para ver claramente a extensa bacia de Los Angeles abaixo. Naquela mesma noite, o voo 706 da Hughes Aerowester estava programado para partir do Aeroporto Internacional de Los Angeles. O destino era Siltz, com 5 paradas diferentes ao longo do caminho. Não era uma rota nova ou incomum, nem uma missão especial. A tripulação já havia voado nessa rota muitas vezes antes. A aeronave utilizada para o voo era um McDonnell Douglas DC-9, um jato confiável considerado um símbolo da aviação moderna naquela época. O avião era quase novo, os registros de manutenção estavam em dia e a companhia aérea tinha uma boa reputação, não havia nenhum sinal de alerta técnico ou operacional. Na cabine estavam o comandante Theodore Nicolai e o primeiro oficial Chris Brunner, ambos pilotos experientes. Na cabine atrás deles, todos os 44 passageiros acreditavam que seria uma viagem completamente normal. Por volta das 18 horas, o voo 706 se alinhou na pista e iniciou sua corrida de decolagem com o rugido dos motores. O DC-9 decolou suavemente e virou para o nordeste enquanto subia. O piloto automático foi ativado e as instruções de rotina começaram a chegar do controle de tráfego aéreo. Naquele momento, ninguém na cabine poderia imaginar que, em poucos minutos, essa subida normal tomaria um rumo fatal. Porque no mesmo céu, a pouca distância dali, uma história completamente diferente estava se desenrolando. Uma história invisível para os passageiros e despercebida pelo sistema de aviação comercial. Esta história é sobre uma aeronave militar que estava prestes a decolar. Era um F-4 Phantom da Marinha dos Estados Unidos, um caça-jato pesado com indicativo de chamada Phantom 458, construído para voar rápido, subir rapidamente e interceptar inimigos. O seu design era completamente o oposto aos das aeronaves civis. Enquanto o DC-9 foi construído para voos de passageiros tranquilos, o Phantom foi projetado para continuar voando mesmo em condições extremas. Mas em 6 de junho de 1971, o Phantom 458 não estava em perfeitas condições. Nos últimos 2 dias, pequenos problemas técnicos vinham se acumulando. Primeiro, seu transponder havia falhado, o que significava que os sistemas de radar civis não conseguiam identificar corretamente o tipo de aeronave. Em segundo lugar, o radar de bordo estava com defeito, normalmente usado para detectar outras aeronaves. Além disso, havia um vazamento no sistema de oxigênio, tornando o voo em alta altitude inseguro. Na aviação civil, uma aeronave com tantos problemas seria retirada de serviço, mas a aviação militar funciona de maneira diferente. Os caças a jato são projetados para voar mesmo com danos, pelo menos para retornar à base. Tecnicamente, o Phantom ainda poderia voar. A equipe de manutenção consertou o que pôde, mas os reparos completos só poderiam ser feitos na base. Após consultar o oficial de serviço, foi tomada a decisão de transportar o jato de volta à base Del Toro, sob regras de voo visual a baixa altitude.
Isso significava que não seria um voo por instrumentos, não haveria controle positivo por radar e a maior parte da responsabilidade recairia sobre a tripulação. Na cabine estavam 2 homens, o piloto James R. Phillips na frente e o oficial de interceptação de radar Christopher E. Chase na parte de trás. Os 2 eram jovens, treinados e disciplinados. Para eles não se tratava de uma emergência, apenas de um voo de transporte um pouco difícil. Mas com essa decisão, o caça havia entrado no mesmo espaço aéreo onde os voos comerciais estavam subindo. Um céu compartilhado e um risco que na época ninguém conseguia enxergar claramente. Em 1971, o espaço aéreo não era tão controlado como é hoje. Naquela época, o espaço aéreo era dividido em diferentes camadas, cada uma com suas próprias regras. Em altitudes mais elevadas, onde voam jatos comerciais, o controle de tráfego aéreo, ATC, assumia total responsabilidade. Todos os movimentos apareciam no radar, o ATC separava as aeronaves e os pilotos confiavam nos instrumentos. Isso era conhecido como regra de voo por instrumentos, ou IFR. Mas, oculta nesse sistema, havia uma lacuna que passou praticamente despercebida. Após a decolagem e antes de atingir a altitude de cruzeiro, os aviões comerciais passavam por uma zona onde o controle não era completamente rigoroso. Nesse espaço, aeronaves IFR estavam subindo enquanto outras voavam sob regras de voo visual, VFR. Sob VFR, os pilotos eram responsáveis por ver e evitar outras aeronaves com seus próprios olhos. O ATC podia ajudar, mas não podia garantir a separação. Em teoria, tudo parecia perfeitamente normal. O céu está aberto, a visibilidade está boa e os pilotos podem evitar o tráfego visualmente. Mas a realidade era muito mais complexa. Os aviões a jato se movem incrivelmente rápido, tão rápido que uma ameaça se aproximando pode se tornar perigosamente próxima em questão de segundos. E naquela época a infraestrutura era limitada, a cobertura do radar era incompleta e os transponders não eram considerados obrigatórios. Nessa mesma lacuna, os 2 aviões diferentes se moviam lentamente em direção ao mesmo caminho. De um lado estava o voo 706 da Hughes Airwaster, subindo constantemente. Do outro lado estava o Phantom 458, voando legalmente sob VFR. Os 2 aviões estavam dentro das regras, mas nenhum sistema garantia que eles fossem permanecer separados. E à medida que o Phantom 458 avançava, seu voo se tornava cada vez mais difícil. Mesmo voando a uma altitude muito baixa, cerca de 300 metros, sua velocidade era muito maior do que de uma aeronave civil, quase 420 nós. Isso significa que, a uma altitude onde normalmente só vêm pequenos aviões ou helicópteros, um pesado caça a jato voava a centenas de nós. A essas velocidades, tudo muda rapidamente. O piloto no assento da frente estava de olho tanto na neblina quanto no terreno ao redor. A poluição atmosférica do sul da Califórnia pode facilmente enganar qualquer pessoa. Ela faz com que objetos distantes pareçam borrados, reduz o contraste e dificulta a percepção de profundidade. Nessas condições, o piloto teve que ajustar repetidamente a altitude para manter uma distância segura das montanhas. Enquanto isso, o oficial de interceptação de radar no banco traseiro estava ocupado com suas próprias tarefas. Como mencionado anteriormente, o radar do Phantom não estava totalmente funcional, mas estava sendo usado no modo de mapeamento terrestre. Isso significava claramente que o radar não estava fornecendo nenhuma informação sobre o que poderia estar se aproximando à frente. Tecnicamente falando, se o radar estivesse no modo de busca, ele poderia ter detectado algum sinal de tráfego se aproximando, mesmo em seu estado defeituoso. Mas essa escolha não foi feita, não foi uma violação das regras, apenas uma decisão que pareceu sensata naquele momento. O treinamento os ensinou a confiar em seus olhos durante o voo visual. O radar era considerado secundário. Mas, a velocidades tão elevadas, voar apenas com base em referências visuais não é fácil. Em meio a todos esses desafios, o Phantom ajustou sua rota em direção a Palmdale para evitar a parte mais movimentada da bacia de Los Angeles. A ideia era lógica, ficar longe do tráfego intenso, mas à medida que avançavam, a neblina ficava mais densa e o terreno abaixo se tornava montanhoso e irregular. Nessas condições, continuar voando em baixa altitude não parecia mais seguro para o piloto.
Então eles tomaram a decisão imediata de subir, buscando uma visibilidade mais clara e uma separação mais segura do terreno. Os motores rugiram mais alto, o nariz levantou e o Phantom começou a ganhar altitude. A decisão estava dentro dos regulamentos e naquele momento parecia totalmente sensata. Mas essa mesma subida levou o avião para o corredor onde os jatos comerciais normalmente decolam e sobem. Uma decisão tomada por motivos de segurança colocou agora ambas aeronaves no mesmo nível. Porque do outro lado, o voo 706 da Hughes Airwaster continuava sua subida de rotina. O DC-9 estava subindo de forma constante, exatamente como deveria. Não havia pânico ou confusão na cabine. O comandante estava monitorando o desempenho da aeronave enquanto o primeiro oficial operava o rádio. Pouco tempo depois, o voo foi transferido do controle de partidas de Los Angeles para o centro de Los Angeles. Isso significa que o voo havia deixado a zona imediata do aeroporto e entrado na fase de cruzeiro mais longa da viagem. De cima tudo parecia normal, e a subida continuou. Enquanto isso, o Phantom 458 também havia atingido aproximadamente a mesma altitude. As duas aeronaves estavam agora na mesma seção do céu, mas sob regras diferentes. O DC-9 estava operando sob autorização IFR, portanto estava claramente visível no radar. O controlador podia ver tanto sua altitude quanto sua direção. Mas o Phantom estava voando sob VFR e o seu transponder não estava funcionando. Isso significa que, mesmo que aparecesse no radar, ele apareceria apenas como um sinal fraco, às vezes visível, às vezes desaparecendo. Além disso, devido ao tráfego intenso naquele dia, os controladores estavam monitorando várias aeronaves simultaneamente. O céu sobre o sul da Califórnia estava quase sempre movimentado. Os alvos continuavam aparecendo e desaparecendo na tela do radar. As instruções estavam sendo emitidas. As operações de rotina continuavam. Nesse ambiente, ninguém percebeu claramente que um jato militar de alta velocidade com um transponder que não funcionava estava se dirigindo para a mesma rota. Durante esse tempo, o DC-9 recebeu uma nova instrução. Ele foi instruído a fazer uma ligeira curva à esquerda e prosseguir diretamente para Daggett. Com uma voz completamente calma, o primeiro oficial repetiu a mensagem. Vira à esquerda 040, direto para Daggett. Tudo ainda parecia rotineiro, mas ninguém sabia que essa seria a última transmissão ouvida no voo 706. Sem saber de tudo isso, o Phantom 458 havia completado sua subida e estabilizado a aproximadamente 4.700 metros. O piloto mantinha os olhos fixos no céu à sua frente, mas a cabine de um caça-jato não é projetada para oferecer visibilidade perfeita em todas as direções. O espaço é apertado, o vidro da cabine é espesso e as estruturas criam pontos cegos em determinados ângulos. É por isso que o treinamento ensina os pilotos a não confiarem apenas em olhar para a frente durante o voo nivelado, mas a inclinarem ligeiramente a aeronave para verificar o céu de diferentes ângulos. O piloto fez exatamente isso, uma manobra controlada com o aileron. Por alguns segundos, o Phantom se inverteu e depois voltou à posição normal. Durante essa breve manobra, o piloto rapidamente examinou o espaço acima, abaixo e à frente. Ele não viu nenhum sinal de perigo. O céu parecia completamente limpo. Na cabine traseira, o oficial de interceptação de radar ainda mantinha a cabeça baixa, concentrado na tela do radar. Enquanto isso, as duas aeronaves se aproximavam uma da outra a uma velocidade combinada tão alta que centenas de metros desapareciam a cada segundo. De repente, o oficial de interpretação do radar ergueu a cabeça, como se sentisse algo se aproximando. Onde momentos antes havia apenas céu azul, ele agora viu uma grande forma branca surgindo diretamente à sua frente, o DC-9. O oficial de interceptação do radar gritou imediatamente um aviso. Naquele momento, o piloto inclinou a aeronave bruscamente, empurrou o nariz para baixo e tentou desesperadamente evitar a colisão. Mas era tarde demais. Às 18 horas e 11 minutos e 20 segundos, a asa direita do Phantom cortou a cabine do DC-9. O metal rasgou o metal, os cabos de controle se romperam em um instante. O impacto foi tão violento que a cabine e a parte dianteira do DC-9 se separaram em um segundo. Testemunhas em terra afirmaram posteriormente que parecia que algo havia explodido no céu. Para o voo 706 da Hughes Airwaster, tudo terminou em um único momento.
Antes de continuarmos, um pequeno pedido. Se você está achando essa história interessante, curta o vídeo e se inscreva no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias verdadeiras e surpreendentes. A colisão também não foi um choque menor para o Phantom 458. O nariz do caça foi completamente destruído, a asa direita se partiu e a estrutura da cauda foi arrancada e a aeronave começou a girar descontroladamente. Dentro da cabine, os dois tripulantes compreenderam imediatamente que a aeronave já não estava em condições de voar. Os controles não respondiam, as luzes de aviso piscavam e a situação piorava a cada segundo. Os caças a jato são equipados com sistemas de ejeção para momentos como este, muitas vezes a última esperança de sobrevivência. Na cabine do Phantom, essa decisão foi tomada. O oficial de interceptação do radar no assento traseiro pressionou primeiro a alavanca de ejeção. Mas aqui uma falha técnica oculta veio à tona, uma falha que havia passado praticamente despercebida. O sistema de ejeção do Phantom dependia de uma sequência elétrica que apresentava uma grave falha. Se um membro da tripulação traseiro ejetasse primeiro, a fiação do sistema mudava de forma a impedir que a cabine do piloto dianteiro se abrisse corretamente. E foi exatamente isso que aconteceu. O assento do oficial de interceptação do radar foi ejetado da aeronave. O seu paraquedas se abriu e ele começou a descer pelo ar. Mas na cabine dianteira o piloto ficou preso, sua capota não se abriu. Sem a separação da capota, o assento ejetável não podia ser acionado. Não se tratava de uma avaria aleatória, era uma vulnerabilidade conhecida do sistema que já estava programada para ser corrigida. Na verdade, no mês seguinte, vários jatos Phantom estavam programados para receber sistemas de ejeção atualizados, mas antes que essas melhorias pudessem ser implementadas, ocorreu este acidente. O piloto não tinha saída. Em questão de segundos, o Phantom, fora de controle, colidiu com a extremidade sul das montanhas San Gabriel. O jato explodiu em chamas com o impacto e o piloto morreu instantaneamente. Perto dali, quase ao mesmo tempo, os restos do DC-9 colidiram com a encosta da montanha. Todos os 49 passageiros e tripulantes, cujo voo parecia completamente normal apenas alguns minutos antes, morreram no local. O que restou após o acidente não foram apenas destroços, mas uma montanha de perguntas. Os investigadores reconstruíram os eventos da noite usando gravações do radar do controle de tráfego aéreo, destroços espalhados pelas montanhas, relatos de testemunhas oculares no solo e o depoimento oficial da interceptação de radar do Phantom. O gravador de voz da cabine do DC-9 foi completamente destruído pelo incêndio. O caça-jato não tinha nenhum gravador. Os segundos finais da história foram reconstruídos não a partir das gravações da cabine, mas sim de provas físicas e da memória humana. E quando o quadro completo foi gradualmente surgindo, uma verdade perturbadora se tornou clara. Isso não foi resultado do erro de uma única pessoa. O voo 706 da Hughes Air Western estava voando de acordo com sua autorização. O Phantom 458 também estava operando dentro das normas. O controle de tráfego aéreo só podia ver o que o radar exibia. Os pilotos eram treinados, suas decisões pareciam razoáveis naquele momento, e no entanto, a colisão aconteceu. Porque várias pequenas falhas no sistema se alinharam ao mesmo tempo. O espaço aéreo permitia que voos comerciais IFR e tráfego VFR compartilhassem o mesmo céu. Os transponders não eram obrigatórios para todas as aeronaves. A cobertura do radar era incompleta. O sistema dependia muito da visão e prevenção. Embora em velocidades de jato, o olho humano não conseguia detectar o perigo com rapidez suficiente. Após esse acidente, as autoridades tiveram que reconhecer as falhas do sistema. Foram criadas cartas VFR, especiais para as principais cidades, para que os pilotos pudessem ver claramente as rotas utilizadas pelos jatos comerciais. A estrutura do espaço aéreo foi revista para que, após a decolagem, os voos permanecessem sob controle contínuo do radar. No lado militar, a falha do sistema de ejeção do Phantom, que impediu o piloto de escapar, foi oficialmente reconhecida e posteriormente corrigida. Os programas de treinamento também foram atualizados para enfatizar o quão perigoso pode ser o voo VFR em alta velocidade em um espaço aéreo civil movimentado. A tragédia do voo 706 da Hughes Air Western nos lembra que, na aviação, os acidentes geralmente se desenvolvem silenciosamente, dentro das regras, acumulando-se gradualmente, camada por camada, e, quando se revelam, já é tarde demais.
E se você quiser saber como um avião ficou sem combustível repentinamente e caiu sobre as pessoas que estavam fazendo um piquenique, clique no botão para assistir a esse vídeo também.